a partir de agora temos um bate-papo espetacular, minha gente, cheio de informação, daquele jeito como a gente gosta, que estamos recebendo aqui Viviane Almeida, nutricionista, especialista em oncologia, que tem uma história assim que eu estou impressionada e muito honrada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o convite, Viviane. De nada, Elga, é um carinho especial estar aqui e poder falar para as pessoas sobre alimentação, sobre o poder da alimentação saudável. Verdade. Olha, eu acredito que durante a nossa vida, muitas pessoas já ouviram: a gente é o que come, sabem o quanto é importante a alimentação, mas o exemplo constrói, né, Viviane? Então, a história, como a de vocês, que no caso envolve toda a sua família, é um exemplo para todos nós que almejamos aí ter saúde e também construir aquela responsabilidade nossa para que isso aconteça, porque a responsabilidade é toda nossa, nós que colocamos, né, para dentro, não é verdade? É isso mesmo, eu falo para meus pacientes, por favor, não deixa chegar pela dor, né, porque eu tive assim que enfrentar o câncer. Eu falo que o câncer, a notícia, ela vem um turbilhão para dentro da sua casa, ela não pega só você, ela pega você, sua família. Eu falo pro meu marido que eu fazia quimioterapia junto com ele, porque a gente acaba sentindo, né? Então veio aquele furacão, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar a quimioterapia? Eu sempre pensei ele careca, magrinho. Sempre. Foi a primeira coisa que veio assim na sua cabeça? Ele careca e magro. Eu estava muito aflita, mas eu não demonstrava para ele, né? Mas o médico já tinha falado que era um câncer super agressivo, estágio 4 e tinha risco de morte, sim. Olha mas só. eu respirei, não transpareci para ele, falei, então vamos lá. E eu comecei a estudar sobre, assim, alternativa de pessoas com câncer que procuraram, porque pessoas no paliativo, né? Sim. Que não tinha mais cura, mas que com alimentação saudável, eles tiveram mais sobrevida, né, mais tempo. E eu comecei a pesquisar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e comecei a aplicar nele. Eu fazia receitas, ele comia, tadinho, ele fazia... Eu fazia sucos vermelhos de beterraba, de legumes, tirei carne vermelha, tirei o açúcar. Eu pensava, ai meu Deus, isso aqui não veio do céu, isso aqui não foi de Deus. Então foi muito assim, acerto, foi muito assim um dom de Deus para mim, porque eu não tinha uma nutricionista, há 9 anos atrás não era normal essa tanta informação sobre alimentação saudável, né? Isso é verdade. Então, e aí eu fui aplicando nele aquelas receitas e eu vi que estava dando certo. Ele não estava emagrecendo, as plaquetas não tinham baixado, ele estava normal, estava até coradinho. Eu falei, gente, descobri. Que maravilha. A chave. Foi um chamado de Deus, né? Que falou, Isso. que te iluminou naquela hora, Isso. que é uma hora tão marcante, difícil, e você teve uma atitude positiva frente Sim. àquela situação. Imagina, eu sei o quanto o diagnóstico é complicado, o diagnóstico do amor da sua vida. No seu caso, foi a dor e o amor, né? A dor que e o foi amor. o chamado. Então, receber o diagnóstico que seu marido está aí com esse problema não é fácil. E você conseguir ter uma atitude positiva, você sempre foi assim na sua vida? Então, não. Mas eu falo que quando a água bate na bunda, a gente nada. Aprende a nadar, né, Viviane? Isso. E aí eu falei assim, meu Deus, ele não vai morrer, eu tenho filho para criar, não vai. Então eu comecei a ter essas atitudes, fui pesquisar sobre pessoas que tiveram câncer no intestino, achei um médico que é um anjo, né, que ele é lá de Ribeirão Preto, eu me mudei para Ribeirão Preto, porque na época... Isso, essa parte eu não sabia, você se mudou Mudei, mesmo. fechei minha casa, dispensei meus funcionários, aluguei um apartamento lá e fui com ele lá. Deixei meu escritório de advocacia, passei meus processos para outra advogada e eu fui ser dona de casa e enfermeira. Olha, mas construiu algo novo na sua vida. Total. Fez do limão uma limonada. Foi uma transformação, Exatamente. eu acredito, que na vida Isso. de todos que compõem a sua sim, família. meu filho era obeso, né, e ele emagreceu. Foram 9 minha quilos, mãe, né, seu isso, filho? Meu filho 9 quilos, minha mãe mais de 20 quilos, né. Meu marido hoje, que ele tomou muito corticóide, ele tava meio inchadinho, mas hoje ele tá 17 centímetros mais magro de abdômen, tá todo, sabe, já viajou todo sarado, já viajou de moto. E eu pensei, meu Deus, eu não consigo mais ser advogada. Já não conseguia mais fazer audiência, eu não queria mais ir para o meu escritório e eu comecei a ficar depressiva, porque não era aquilo que eu queria para mim. Sim. Aí eu tinha medo de falar, puxa vida, 9 anos de advocacia, né? Tem todo esse escritório, esse tanto de cliente, eu tinha medo de falar que eu queria vender.
Entendi. E aí um dia eu fiquei realmente doente, eu tive depressão. Inclusive, as cuidadoras das pessoas com câncer têm que se cuidar. Sim. Porque eu parei de cuidar de mim, sufocando ele não morrer, entendeu? Entendi. E aí eu falei, gente, eu preciso. Aí eu falei pra ele, eu quero vender meu escritório de advocacia. Eu quero parar de advogar. E ele falou assim, mas como? Agora que você fez seu nome e tal. Eu falei, mas eu quero. Eu tô doente e é por conta disso. Aí falei, vendi meu escritório e montei minha padaria. Ai, que é a Doce Saúde Fit. Saúde Fit. Isso, Olha, uma padaria saudável. maravilhosa. Eu dei uma olhadinha, eu acredito assim, que eu pensei, quando eu vi a sua história e tomei o conhecimento, a advocacia também te ajudou no processo de pesquisa, né? Ah, Sabe sim, aquele ímpeto que tem de sim. pesquisar, ir atrás, ver um dado, o outro, ver o que faz Sim. sentido. Eu acredito que... Você vê que na vida tudo nos prepara para uma Tudo situação. isso. Exatamente, eu ficava assim, bom, plano de saúde, já ia lá na lei, já assisti eles, mas graças a Deus foi muito aprovado, né, todas as cirurgias que ele fez, a quimioterapia, que é caríssimo, né, a quimioterapia, mas tudo deu certo, foi assim uma providência de Deus mesmo. E aí, com a alimentação, ele foi ficando melhor. E aí, nós recebemos outro diagnóstico, que ele tinha metástase no fígado. Eu falei, ai, meu Deus. Então, foi intestino e fígado. E fígado, foi metástase Meu no fígado. Eu falei assim, Senhor. meu Deus, não podia ficar pior. E Sim. ficou. E aí, ele fez a cirurgia, tirou 25% do fígado, ficou na UTI. Eu já sabia tudo, eu estudava tudo antes, sabe? Já estava enfermeira, uma médica. E aí eu já sabia que ele ia ficar na UTI, já sabia como eram os cuidados, como seria a alimentação, tá. E aí a gente voltou lá para saber a biópsia, né, do Sim. fígado. E aí eles falaram assim, ó, não tem biópsia, secou o tumor. Que maravilha. Secou. Em quanto tempo isso, Viviane? Isso em 15 dias que demora. Olha que maravilha. Na verdade foi um milagre, né? Um E eu continuei com milagre. a alimentação, continuei. E aí eu sei que eu chorei assim por uns 3 dias, ele saiu de lá chorando, louvando a Deus e, Senhor, muito obrigada. Ele tem 9 anos que está curado. Olha que notícia maravilhosa. Então, tudo isso aconteceu em 9 anos. Em 9 anos. 9 anos isso. de cura do diagnóstico. Do diagnóstico à cura. A cura. 9 anos 9 atrás, anos no inclusive, total. eles falam que é incurável, né, esse câncer. Quando completar 10 anos, eu quero receber a cura. Ah, né? com toda certeza. Existe sim cura. Sim. Dentro desse processo, você descobriu uma paixão que eu percebi Sim. que agora move a sua vida. Ah, sim. Você montou, né? Montei a essa padaria, essa é a padaria saudável do Saúde Fit. Doce Saúde Fit. Isso. E agora é o seu negócio. Isso, é o meu negócio. E aí eu voltei para a sala de aula, montei, eu tinha todas as receitas. Eu falo que esse livro aqui... Ai, já tem livro e tudo, eu tô numa curiosidade. Esse livro eu falo que tem muitas lágrimas aqui. E essas foram as receitas que eu criei para ele quando ele estava em tratamento. Eu quero falar muito sobre isso, É. porque foi muita criatividade Isso. sua, muita pesquisa, porque realmente a alimentação, embora é algo que simples, mas você realmente precisa ter conhecimento, porque às vezes as coisas não dão certo, né? Não é Isso, verdade? não, mas muita coisa não deu certo, muita coisa eu joguei fora e muita coisa ruim ele comeu também, né? Você já tinha esse dom para cozinhar? Não. Desenvolveu também. Desenvolvi não também. conhecia Eu não ainda, conhecia, né? é verdade, mas eu não achava que tinha. Mas enfim, no começo dá errado mesmo. Por isso que eu E falo é para as normal. pessoas, normal. Depois, com a prática, começa. Hoje dá certo, hoje eu consigo criar uma receita em segundos, né? Eu tô curiosíssima pelo pão de queijo de batata doce, Ah, é isso? sim. Eu vou mandar para você que a gente está produzindo. Então, como ele é mineiro, né, ele tinha vontade de comer pão de queijo. Eu falei, eu não vou comprar esse pão de queijo cheio de gordura hidrogenada, né, do mercado. É verdade. Falei, eu vou criar um pão de queijo. Dá e até na medo época, agora ela falando assim, sabe? Fala, olha, pão de queijo, eu sou fã do pão de queijo, sabe? então, infelizmente as pessoas não colocam só queijo, eles acabam colocando essência de queijo. E no lugar da manteiga, do azeite, eles colocam a gordura hidrogenada para ficar mais barato. Com né? certeza. Infelizmente, custo é algo que diferente manda da sua muito. mãezinha fazer um pãozinho de queijo para você. Ela vai pegar um queijinho curado, ela vai, né, pegar o ovinho da galinha e Tudo vai com fazer maior para amor, você com maior amor. cuidado. Isso. E é isso que eu tenho na minha padaria, até trouxe para você um pãozinho de castanha. Depois eu quero que Eu quero você dar me uma dá olhada neste livro, sim. Viviane. Vamos aqui. Olha, Esse daqui obrigada. é Eu quero o mostrar último. para os telespectadores. Esse aí Olha é para só, você minha entregar gente, para aqui, alguém. ó.
Amei! Nossa, isso tem muitas lágrimas, mas muito amor. Isso, e muita muito vitória. amor mesmo, porque não é uma tomada de decisão fácil em um momento que você está com o emocional abalado. Não, toda abalada, a família inteira. A família inteira receber um diagnóstico é complicado e você transformar em tudo isso. E nesse milagre, né? E aí eu perdi o gosto para advocacia. Posso ficar aqui? Pode, esse aqui é o meu? Esse aqui é o seu. Esse é o meu? Esse então daqui é o então, renovado. Vamos trocar. Esse daí é o que tem as receitas, que eu peguei Aqui, essa daqui gente, e melhorei. Olha o meu prazer. Esse daí eu já era nutricionista. Glúten. O glúten, você que agora já é uma especialista, nutricionista formada, mudou toda a vida. O glúten é um vilão? Sim, o glúten ele é uma molécula muito grande de nosso corpo dissolver, do nosso intestino dissolver. Sim. Então, não é aquele glúten de antigamente, é um glúten que fica a farinha de trigo no silo lá, ela fica recebendo todas as bactérias, sabe? Não é o mesmo glúten. Por isso que a primeira coisa é tirar o glúten e a pessoa melhora. Olha só, tem muita gente que fica com a barriga intolerância, inchada. incha, né? Incha, ela é inflama difícil. o ser humano. Isso, inflama. E aí tira o glúten, uma semana a pessoa já se sente magrinha, se sente bem, para de ter cólica. É o glúten. Olha, sabe o que é engraçado? Que hoje é comprovado, né, Viviane? Hoje sim. A relação da alimentação, principalmente com o câncer. São várias doenças que realmente se desenvolvem a partir de uma má alimentação, porém o câncer comprovadamente tem uma ligação com a alimentação. Só que, infelizmente, a indústria é muito forte, né, alimentícia, e a gente ainda tem uma resistência de darmos mais conhecimento para as pessoas. Então, esse bate-papo aqui é sensacional, fantástico. Isso. Eu quero falar muito mais, mas vamos dar um intervalo? Vamos sim. Mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais Viviane Almeida ensinando tudo da cozinha saudável. Estamos de volta hoje recebendo Viviane Almeida, nutricionista oncológica. Olha, que prazer imenso estar conhecendo a sua história, muito inspiradora, motivadora, cheia de atitude, isso contamina as pessoas, então é muito bom poder passar esse tipo de conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo. Viviane, voltando ao assunto da alimentação e o câncer. Você desenvolveu várias receitas que compõem o livro. Me conta um pouquinho de como foi todo esse aprendizado e como você aplica ele hoje. Tá, eu falo que eu sou, assim, fissurada pelo tumor do câncer, porque eu estudo ele há 10 anos, há 9 anos, desde o diagnóstico até hoje eu estudo. Então eu sei como ele se comporta, porque eu coloquei ele num ringue, na época do meu marido. Eu falei, eu coloco você num ringue, então eu tenho que te nocautear. Se eu dar bobeira, ele vai me matar, né? Ele vai me nocautear. Então eu comecei a estudar ele. Eu falei, como que ele se comporta, como que ele se alimenta. E aí eu descobri que a célula do câncer é uma fora da lei. É uma célula toda deformada que tem uma mitocôndria que está dentro da célula também deformada. Eu pensei, bom, se ela está deformada, ela precisa de mais glicose. O que é glicose? Açúcar. Perfeito. Açúcar. Eu pensei, então eu vou dar menos açúcar, menos glicose, ela vai morrer de fome. Eu ficava pensando assim. E na verdade... Você num conhecimento, né, ali totalmente aí eu desenvolvi sem técnica, né? Isso, aí eu desenvolvi um protocolo para o meu marido na época e hoje, né, hoje como nutricionista, né, e todos os alimentos que Deus deixou. Eu deixo as pessoas comerem os alimentos que Deus deixou. Por exemplo, mandioca no lugar da farinha de mandioca. Entendeu? Aí, Sim. então tudo, frutas, verduras, legumes. Só que eu tiro as frutas menos doce. Porque hoje em dia, o ano inteiro a fruta é doce, né? É uma fruta modificada. Hoje você acha banana o ano inteiro docinha. Sim. Antigamente não, era por estação, não é verdade? Com certeza. Então, a fruta também tem frutose. Que frutose vira Tipo glicose. de Isso. Eu falo que o nosso cérebro ele não sabe o que é arroz, o que é frutose. Tudo transforma. É o trabalho dele transformar em açúcar, em glicose. Né? E as células vão dançar lá de felicidade de receber uma glicose na veia, né? Então, eu faço essa estratégia para os meus pacientes. Quanto menos frutose, menos açúcar, melhor. Então, eu pego as frutas menos doce, que é a goiaba, o kiwi, as frutas vermelhas, né? O kiwi não é ácido? Sim, mas para a pessoa com quimioterapia, dependendo da quimioterapia, não, eles sentem muito bem. Porque eu, na realidade...
sou, lógico, leiga, né? Então eu achava que as frutas ácidas também não faziam muito bem. Não, não. Inclusive, em algumas quimioterapia faz até bem. Porque que eles têm muito maravilha. enjoo. E aí eles congelam o kiwi, né? E fica chupando. Ou mesmo o morango fica chupando e ajuda. E ajuda, realmente, entende? Cada indivíduo se adapta, né? Isso. Aí, às vezes, por exemplo, depende do câncer. Tem câncer no pâncreas. Eu tenho muito paciente de câncer no pâncreas, infelizmente. E a maioria deles eram viciados no açúcar. Olha, o açúcar, na minha dieta, né, eu consegui retirar totalmente o açúcar, mas o açúcar que eu consigo ver, o açúcar lá de colocar no suco, de colocar até no cafezinho. Todo mundo fala, meu Deus, quem toma café sem açúcar tem que ser estudado. Eu tomo. Mas é o costume, né? Mas é que o sabor é diferente, é muito mais gostoso. Depois que você tira o açúcar totalmente, tudo fica muito doce. Agora, tem açúcares que a gente não consegue ver, né? Isso. E ele se transforma, como você acabou de falar. Esse é o perigoso. Por exemplo, os diabéticos. Eles têm medo do açúcar, mas o carboidrato também vira açúcar. Carboidrato é vilão, né? Também vira açúcar. A frutose, uma fruta muito doce, se ele chupar 2 mangas, ou tomar um suco de laranja, né? Um suco de laranja, um copo desse, vai 5 a 6 laranjas. Imagine você sentar e chupar 5, 6 laranjas, você não consegue. Com certeza. Então, a frutose também é perigosa, o carboidrato também é perigoso. Então, por isso que as pessoas com câncer precisam de uma estratégia. Entendi. Então, cortar açúcar e todos os tipos de açúcares que se transformam no formato no corpo. de suco, por exemplo, frutose, no formato de suco, melhor comer a fruta, que ali você está comendo também as fibras, a fruta, né, e está mastigando mais devagar. E quando você toma o suco, você toma lá um suquinho geladinho assim, uma jarra, né? E vai, ainda mais no calor de Cuiabá, não é verdade? E aí você tem um excesso aí de açúcar, prejudica seu pâncreas e as células vão amar. Vamos falar dos vilões, então? Açúcar é um doce. Isso, carboidrato simples. O que é um carboidrato simples? Sem fibras. Um pão branco com glúten. O pãozinho está dentro da casa da grande maioria das pessoas, das famílias, com um alimento sagrado, não é verdade? Então, assim, o pão, ele é complicado mesmo na dieta, a gente está falando Viviane? com as pessoas com câncer. Agora, uma pessoa normal, né? Uma pessoa que quer mudar hábitos alimentares. Longevidade. Corta o pão ou não? Eu deixaria o pão, mas eu colocaria um pouquinho de farinha de trigo integral. Ou colocaria um pouco de aveia, ou colocaria uma semente de linhaça, ou uma semente de girassol, sabe? Eu ia colocar fibras nele. Então precisa de fibras. Deixar ele mais nutritivo. Entendi. Olha, uma ótima dica, não é verdade? Porque o pão sempre está presente ali. Isso. E muitas famílias não conseguem se adaptar sem o pão. Isso. E as crianças, né, tem também. paciente meu que tem vontade. Aí eu libero, né, final de semana, você come o seu pãozinho, porém você coloca uma fonte de gordura, um queijinho meia cura junto, ou um ovinho junto, sabe? Sim. Então eu vou acrescentando o que eles querem e coloco mais nutrientes naquela alimentação. Olha, que maravilha. E pela sua experiência, você já está como nutricionista já há um bom tempo, com uma vasta experiência, porque, olha, como que é o nome do seu marido? Romildo. Romildo, que amor, hein, Romildo? Eu estou impressionada, de verdade, é um exemplo maravilhoso, né, de você ter a atitude para realmente mudar a sua vida em prol da vida de uma outra pessoa que você ama. Isso é maravilhoso. Né? E com isso, mudando a vida dos meus pacientes. Isso que eu queria chegar. Você mudou a vida já de muita gente. Muita gente já emagreceu, já melhorou. Pessoas já não precisam mais tomar remédio. Eu tenho uma paciente de câncer no cérebro que ela falou assim, eu não vou mais no pronto atendimento. Eu fico em casa. Então, eu dei qualidade de vida para ela e para as filhas dela. Ela está no paliativo. Então, ela falou, Vivi, eu quero qualidade de vida, eu quero ver meu filho se formar. E aí, entrei com a alimentação, ela emagreceu 22 quilos e ela não precisa mais tomar morfina. Isso aí é onde entra a alimentação. A alimentação saudável, ela está de mãozinha dada com a quimioterapia. Então, eu dou qualidade de vida para os meus pacientes. Olha, eu dei uma lida sobre o assunto e eles equipararam a alimentação com a mesma importância de uma quimioterapia neste momento. Exatamente. Você vê o tamanho da importância. Eu falo que elas andam de mãozinha dada, né? Sim. A quimioterapia e a alimentação, uma se completa.
Infelizmente, tem alguns médicos ainda meio arcaicos aí que não, mas eu sei que tá vindo aí novos médicos, Com né, certeza. estão assim abraçando a alimentação, abraçando a nutrição e eu quero assim deixar um apelo para todos, gente, a alimentação muda a vida do paciente oncológico. Chamar as pessoas para essa Isso, responsabilidade. muda a vida e a qualidade de vida, ele aguenta superar mais a quimioterapia, porque a quimioterapia ela destrói você. Meu marido Você sempre vê que fala. antes as pessoas que estavam em tratamento de quimioterapia, radioterapia, tratamento de câncer, Aham. eram muito debilitados, né, Viviane? Então tinha aquele aspecto, as pessoas, então, eu acredito que o maior medo de desenvolver um câncer é o tratamento. As pessoas falam, nossa, a pessoa fica ali definhando. Hoje não é mais essa realidade. Até por essa mudança, hoje tem equipe multidisciplinar, que inclusive Sim. vários nutricionistas, que é uma peça-chave Sim. desse tratamento, está mudando a realidade do tratamento do câncer. Não é mais tão agressivo e as pessoas aguentam mais, Hoje melhor, tem né? mais técnicas, mas ainda hoje tem não tem mais aquela ânsia de vômito que tinha antes, que as Sim. pessoas ficavam o tempo todo já no banheiro, né? Mas agora tem muita dor nas pernas, meus pacientes têm muita dor nas pernas e também não tem motivação. Então, por isso que entra as receitas, entra as estratégias. Por exemplo, meu marido, eu não podia fazer comida, né, sem colocar pano na porta, porque o olfato, o paladar fica muito apurado. Sensível Muito demais. sensível. O que eu falava? Eu falava, você vai pro quarto, eu coloco o pano, faço, né, o almoço, faço tudo e você vem e já come. Assim que eu tive que fazer. E mudando receita. Um dia assado, outro dia pãozinho de queijo, outro dia bolo, outro dia... E cada Enjoava dia. muito Isso, da receita? Enjoava. Você Por tinha isso, que mudar o tempo Por inteiro. isso o dom de criar receita. Eu criei mais de 500 receitas, porque ele, já não quero esse daqui, já quero esse pãozinho. Então, eu tive que criar essas receitas. E essa é uma dica também para o cuidador, né? Porque o paciente, às vezes, não consegue fazer a alimentação dele, porque o olfato, o paladar é muito forte. Sim, Fica muito apurado. Então, os cuidadores têm que fazer essas estratégias aí. Falando de receitas, você pode falar de algumas que mais se destacam? Eita. Ou as suas queridinhas, né? Não, eu não tenho problema algum. Como assim? Assim, eu posso compartilhar as Posso receitas. compartilhar? Isso, aí eu não mandei uma precisa falar em detalhes. Isso. Só as que você mais teve uma história especial, Isso. as que as pessoas mais se adaptam. Isso, é o pão de queijo mesmo. O pão de queijo o é o famoso, né? é o número 1, porque eu lembro que ele estava com muita vontade de comer pão de queijo no café da manhã, porque mineiro ama o pão de queijo, né? Sim. E aí eu pensei, o que eu vou fazer para transformar o pão de queijo, né? Eu não vou colocar um copo de óleo. Aí eu fui criando, falei, a batata doce vai amassar o queijo, e fui indo, e criei o pão de queijo anti-inflamatório, que eu coloco cúrcuma, além da batata doce, do azeite, do queijo meia cura, Sim. eu coloco a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Que é aquele Olha amarelinho, só. que ele é o mais estudado contra o câncer, e eu não sabia. E Nossa. hoje ele é o número 1, é o condimento mais estudado, a especiaria mais estudada contra o câncer. E eu tava colocando e não sabia, hoje eu sei. Aí... Viviane, você vê como é que é a vida, né? Isso. Quando você está aí movimentando algo, as coisas fluem na sua direção. Encaixa. Eu falei, meu Deus, então eu tava fala, fazendo a "Nossa." coisa certa. No entanto, para os meus pacientes, posso até ensinar aqui para vocês, eu passo a água dourada. O que é a água dourada? É 500 ml de água mineral filtrada e uma colherzinha de café de cúrcuma, de açafrão da terra puro. Eles chacoalham e tomam o decorrer do dia. Eu tô sabendo que Todos. você está indo fora do Brasil também. Então, eu dei cursos, né, Sim. fora do Brasil, em Miami, para uma nutricionista, lá eu não era formada ainda, mas curso de culinária mesmo, para quem quer reeducação alimentar. Olha, nada voltado ao câncer? Não, lá não, porque eu não era formada ainda, né, mas para as pessoas... Ainda, agora já Então, pode. agora eu quero, assim, ter um protocolo para as pessoas que queiram prevenir o câncer também, né? Eu acredito que é um trabalho fantástico, porque a prevenção, a cultura da prevenção hoje já é algo assim presente e todo mundo já entendeu que a prevenção é o caminho. Você ter uma atividade física, se alimentar Sim. bem, evita o desenvolvimento de vários tipos de cânceres, né? Sim, nosso corpo nem foi, né? A gente não nasceu para comer, por exemplo, uma bolachinha. Se você olhar lá nos ingredientes da bolachinha, você não consegue nem ler. Eu falo que são ingredientes extraterrestres lá que você não consegue ler. Então, se você não consegue ler, não faz bem para você. Não é? Então, eu sou muito assim contra industrializados. Por exemplo, tudo que é industrializado, que a indústria colocou totalmente à mão, sabe? Eu gosto assim do bolinho de fubá da vovó, que ela fez, ela pegou o milho, todo o amor, sabe? E eu não gosto, eu sou contra o industrializado.
comida de verdade E tem que ser. e eu quero que eles comem comida de verdade, que Deus deixou, e com carinho, de em casa, todo mundo em volta da mesa, vamos fazer um bolo, vamos fazer um brigadeiro, Ai, né? que delícia. Viviane, a aceitação dos seus pacientes, assim, geralmente eu acredito que quando eles chegam já até você, ou chegou através do nosso programa, que assistiu e falou, nossa, olha só, eu tenho uma opção. Eles já estão mais convencidos? Sim. Ou a adaptação ainda é algo que você tem que trabalhar bem? Não, porque eles já chegam convencidos, eles chegam Convencidos. pela minha história. E eu falo oi, já começa a chorar. Ah, te emociona, É isso. com E certeza. ele já vem, né? Ele já vem e fala assim, eu quero parar, tô sofrendo, né? E é muito ruim, é muito triste, né? Então, eles já vêm, eu não uso jaleco, porque eles já têm tanto, assim, hospital, tanto jaleco, eles veem. Então, eu não uso jaleco. Você vê que sua experiência e a sua relação com seu marido, que te passava todos os, né? Às vezes até chamo ele, porque eu tenho muito paciente de fora, do Japão, de Portugal, 90% de fora, né? E aí eu chamo meu marido também, às vezes, para consulta. Eu falei, amor, passa aí. Aí ele falou, ai, força e tal. Olha que maravilha. Agora, me conta como que você ultrapassou fronteiras, assim. Então, eu criei o Instagram, o Doce Saúde Fit. Instagram né? maravilhoso, nos leva mais longe, né, Isso. Viviane? E aí, eu com essa história, a UOL descobriu minha história e publicou, né? Falei assim, advogada, larga a profissão e ajuda marido, e marido é curado. E aquela história. E eu falei assim, gente, eu criei um Instagram só para postar receitas para as pessoas que têm câncer, né? Sim. E aí virou assim, grandioso o Instagram. E começou gente, aí 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 300. Falei, meu Deus do céu. Gente, isso tudo acontecendo orgânico, aí, e você falou, meu Deus. Meu Deus, aí veio O uma... que eu vou fazer com tudo isso? Porque você tem que eu estar falei, preparada. gente, então é meu chamado, é isso mesmo. E eu comecei a criar receitas e coloquei meu marido comigo para fazer live. Eu falei, vamos ajudar esse povo. E aí a editora Gregory, que é a editora do livro que eu te dei, ela entrou em contato e falou, Vivi, vamos publicar a sua história, né? Aí tem com detalhes tudo, que eu fugi do hospital, tem tudo aí. Sim, eu vou ainda ler o livro e te convidar para voltar tá aqui. bom. Ou melhor, sabe que nós poderíamos fazer um gosto bom, que é um quadro que nós temos aqui em nosso programa, e você cozinhar juntinho com a com gente, prazer. mostrando aí essa nova forma de olhar a vida com responsabilidade, sim. entender que nós somos responsáveis pelo nosso Sim. bem-estar, pela nossa saúde, está em nossas mãos, né, Viviane? E a gente pode fazer uma receita menos de R$3. Porque às vezes as pessoas acham... Perfeito. Você tocou um em desafio, ponto. chega de Isso, desculpas. Chega de desculpa. Todo mundo fala, ai, mas comer bem é caro. Não. Então Nós aí, vamos a Viviane nós para vamos falar. provar. Vamos provar, então. Isso. Porque isso aí realmente não procede, né, Viviane? Não, de maneira nenhuma. E quando você compra as farinhas integrais, você come menos, porque ela tem mais fibra, que é a farinha de aveia, você junta com a farinha de arroz, com o polvilho doce. Então você faz aquela química e você faz um glúten fake, né? Um glúten fake, adorei! Até quero que você experimente e depois você me dá o feedback. Gente, eu trouxe brigadeiro pra Ai, você. que delícia! Olha, muito obrigada. Viviane, eu adorei a sua participação, de verdade. Olha, parabéns pela sua atitude, Obrigada. parabéns pela sua família. Eu sei que todo mundo tem parte para isso, o sim. sucesso do tratamento do seu esposo. Sim. Muita saúde para ele, Sim. sucesso para vocês também. E olha, eu quero marcar já esse Tá, nosso pode bate-papo, deixar. cozinhando Isso. no nosso quadro. E vamos fazer Gosto Bom. receitas de frigideira, assim, pra pessoa que não tem tempo. Chegou em um minutinho, já faz um bolo, um pão minuto aí. Ai, que Tá? maravilha. Foi um prazer te conhecer e até a próxima. Até a próxima, querida.